Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje fazendo a caminhada de 1 hora a pé na rua. Ai, deu, cumpri a meta, já deu 1 hora. Agora eu tô voltando, né? Tô voltando para dar 1 hora, vai dar mais que 1 hora, andei mais. É muito cansativo, tá? Assim, andar na rua cansa mais do que andar na esteira. E na bicicleta, claro, né? Porque tem atenção, as pessoas, os carros, né? Mas é legal você fazer diversificar, né? Anda na esteira, na bicicleta e anda na rua. Eu, como disse pra vocês, pratico arte marcial, gosto muito de arte marcial, me ajuda em tudo. O problema na arte marcial não é a arte marcial, é o ambiente machista das artes marciais, das pessoas machistas que tem lá, professores, praticantes, instrutores. E esse eu acho que é o desafio maior, né? Lidar com aqueles homens muito machistas, com o professor, com o instrutor. Porque você lidar com lesão, lidar com a dificuldade, né? A técnica é o quê? Óbvio, se eles passarem a técnica para você, porque até isso eu tenho problemas, né? Nos dojos em que eu estou. Tem um instrutor lá que eu já falei pro professor que ele é machista, que ele faz diferença comigo. E o professor acha legal. Então assim, você muitas vezes vai ter dificuldades, né? Nos dojos em que você estiver, porque o professor não vai entender. Não vai entender não, ele é machista e protege o outro machista, né? E aí você... É complicado. Para mim o desafio maior, sem dúvida nenhuma, é esse, né? O desafio maior é esse. É lidar com o machismo do professor, dos instrutores, de um instrutor, dos praticantes, né? Eu tenho uma dificuldade grande, né? No Wing Chun eu tô com uma dificuldade grande, já falei isso pro professor, né? O cara, um dos instrutores dele, é um cara muito mal resolvido. Ele, além dele ele pega e ele ensina. O cara que tá comigo, ele ensina. Ele boicota. Então isso não é uma postura de instrutor. Uma pessoa assim não pode ser instrutora, né? Ela tem que ser instrutor. Uma pessoa ser instrutora, não basta ela dominar a técnica. Ela tem que ter postura. Não pode fazer diferença, né? Então é óbvio, se você pega um instrutor assim, a sorte é que tem os outros dois que são legais, que são melhores que esse, né? Mas se for só esse, eu não tenho aula. Por quê? Porque ele me ignora. Como eu reclamei do machismo dele, e ele é um cara complicado, ensina tudo rápido, ele não tem didática para ensinar, ele não tem paciência. Então é uma pessoa que domina a técnica, domina, só que ele não tem capacidade para dar aula. Funciona muito bem com os homens, claro, com os homens e com algumas mulheres lá ele funciona muito bem. Por quê? Porque ele se faz de bonzinho. Eu já falei com o professor do Sifu sobre isso, mas o Sifu ignora, né? E aí, o Sifu não entende por que as pessoas não ficam no dojo dele, né? Eu acho o seguinte, gente, a gente tem que entender, o Sifu, se o professor de arte marcial, ele quer ter alunos no dojo dele, muito tempo, ele tem que entender por que as pessoas estão saindo, né? Porque o que acontece nesse dojo em que eu estou é que é o seguinte, entra bastante gente, mas não fica. As pessoas vão saindo. Por quê? Ele teria que fazer uma pesquisa, entender por que as pessoas não continuam. Né? Não é apenas porque elas arranjaram emprego e não dá, não é isso. Porque eu sei que tem gente que saiu de lá por problemas mesmo, né? De postura, de comportamento. Porque me falaram, e eu tô falando pra ele, né? Que ele tem um instrutor lá complicado. A sorte é que são 3.
tá? Os dois outros são bacanas, tá? Só que eles são um pouquinho mais devagar para passar a técnica, eles ficam segurando. Se o cara não me passa a técnica, não tem como eu aprender. Não é uma questão da minha dificuldade, é que eles não me passam a técnica. E a mulher vai lidar com isso, né? Com a falta de investimento do Sifu, do sensei, dos instrutores nela. Se você... Como que dá para eu aprender uma técnica se eles não me passarem? Não dá, né? Então eu fico mais... o cara que tá comigo, porque é o seguinte, lá é assim, né? Eu tô junto com um cara, no mesmo patamar, mais ou menos. Bom, ele é militar, então é óbvio que ele tem mais facilidade, né, nas técnicas. Ele é militar, eu sou jornalista, o cara tá acostumado a seguir regras, né? O cara já tem um físico que facilita, ele é mais novo que eu, ele pratica academia, então assim, óbvio, ele tem mais facilidade que eu nas técnicas. Aí tem a cabeça mais aberta. Ele decora mais fácil as coisas, ele fica treinando em casa, né? Só que ele errou várias coisas. No Sansao, ele errou várias coisas, tá? Porque todo mundo fala que ele aí... Eu gosto dele. Eu não acho ele ruim, eu acho ele legal. Só que eles passam ele na minha frente. Isso aí, eles protegem ele. E eles acham que eu não consigo dar conta. Eu não consigo porque eles não me passam a técnica. Então eles ficam me deixando para trás do cara. Isso me incomoda profundamente. Eu já falei isso pro professor, né? Pro Sifu, mas ele ignorou. Então, aí depois, quando a pessoa vai para outro lugar, ele tem que entender por quê. Se ele quer realmente, né, segurar alunos. Gente, isso eu vi em todos os dojos de artes marciais. As pessoas não ficam na arte marcial. Não é porque não estão trabalhando... Porque não tem dinheiro, porque quando a pessoa quer ficar, ela fica. Não é isso. A pessoa não fica porque ela não tem estímulo, muitas vezes, porque ela vê coisas erradas, porque ela se chateia com alguma coisa, algum comportamento, né? Do instrutor, dos professores. É por isso que a pessoa não fica. E no meu caso, o Wenshu é difícil achar. É difícil você achar o Wenshu. Então, quando você acha, você fica. E você vai tentar ficar em lugares que são mais fáceis para você ir e voltar, óbvio. Você tem que facilitar a sua vida. Porque não é fácil você se dedicar a uma arte marcial. Então, você tem que facilitar, tem que ser lugar mais fácil para você ir e tal. Mas nada é perfeito. Tem esse instrutor que não me agrada, tá? Assim, eu acho que ele não tem... ele ainda ensina tudo rápido, ele não tem paciência, né? Não é assim tudo rápido, você tem que fazer as coisas com perfeição, devagar e com perfeição. Não adianta fazer do jeito que ele faz, né? Ele não domina o Wenshu, ele domina o Yaoman, tá? Sim, mas ele é fraco no Wenshu. E lá onde a gente treina é o Wenshu, né? Que é o carro-chefe. O Yaoman, ele é um adicional. É legal o Yaoman. Eu gosto. Só que eu tenho um pouco de dificuldade, porque se eles não me ensinam, não me passam a técnica, eu tô no 11 agora, né, no Sao. Mas eu já tô fazendo 11, entende? Eles já passaram o 12 pro outro cara. E não querem me passar o 12. Então, assim, são coisas assim que eu tenho que lidar. Então, assim, o desafio pra mim é muito maior. Eu batalho muito mais. Eu batalho muito mais que os homens de lá, né? Porque eu tenho que lidar com essa exclusão, né? Com essa... eles subestimam você, a tua capacidade, né? Ficam te segurando. Eles são machistas, você tem que lidar com machismo, o cara dando em cima de você, né? Em dojo. É super desagradável, é deselegante, né? Mas eu contei, né, pra vocês que teve uma pessoa que, graças a Deus, saiu. Ele não tinha nada a ver mesmo com arte marcial. Não sei o que ele tá fazendo lá. Ele ficava brincando, assim, saiu. E ele foi super deselegante, né? Foi super desagradável. Uma pessoa completamente sem postura. Então, você tem que lidar. Isso tudo é muito desgastante, né, pra mulher. Os homens não têm que lidar com isso. Então, óbvio, para eles é muito mais tranquilo. Para eles é sopa no mel, né?
Eles são protegidos. E você é mais exigida, a mulher é mais exigida, ela é mais exigida, subestimam a tua capacidade, ficam te segurando, ficam o tempo todo te testando, né? Pra ver se você tem resistência pra ficar. Então, é muito complicado, assim, pra mim, eu tenho que fazer um sacrifício muito maior do que o deles, né? Pra ficar na arte, mas nos dojos, tá? Porque a arte marcial é maravilhosa. O problema são os homens que estão lá, que são muito mal resolvidos, né? E, inclusive, os senseis. Porque se você tivesse senseis, sifus, professores mais bem resolvidos, não machistas, você não teria essas questões. Ele veria essa questão e ele resolveria. Se você tem um dojo que tem um instrutor super machista, que faz diferença com você, passa as técnicas pro outro, corrige o outro, te ignora, é porque você tem um sifu que não vê isso, que finge que não vê, né? Porque eu falei pra ele já. Enfim. E o cara é faixa preta, né? O cara agora é faixa preta. Ele tem que orientar esse rapaz. Porque, assim, sinceramente, talvez ele tenha que se perguntar por que as pessoas estão saindo, né, do dojo dele. Porque você vê os vídeos, tem um monte de gente treinando, né? Você vê vídeos antigos, tem um monte de gente treinando. E atualmente você vê pouquíssimos, né? E principalmente poucos que ficam. Poucos que ficam. Muitos, assim, graduam e saem, não ficam do dojo. Então você precisa ver, assim, o que acontece, né? Assim, qual é o problema ali, né? Dos homens, do professor, o que tá faltando, né? Porque o Wing Chun, ela é uma arte muito legal. É uma arte muito gostosa de fazer, é uma arte muito legal para a mulher, né? Para a defesa pessoal da mulher, é uma arte muito tranquila para as mulheres fazerem. Mas a gente não vê quase mulher no dojo. Tem 3 lá, mas para elas tudo bem. É estranho, né? Que elas não percebam o machismo de algumas pessoas lá. Faz parte, né, gente? A gente segue na batalha. Tudo pela arte marcial, né? Tudo pela arte marcial, gente. Tô cansada, tô exausta, tá? Hoje eu fiz a caminhada de 1 hora na rua. Assim, eu tô cansada, mas assim, eu tô tranquila. Sim, eu tô até falando. Até, gente.